Tive coronavírus, e agora? Posso viajar? Eu tenho certeza que essa pergunta já pode ter passado pela sua cabeça se você já teve essa doença. E esse vídeo vai falar exatamente sobre isso. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Roteiros da Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu venho falar sobre um assunto que, ao mesmo tempo, é muito controverso, muito complicado, porque as pessoas têm percepções diferentes em relação a N assuntos. Esse é mais um deles, onde tem gerado uma confusão bem grande em relação a polêmicas de visões diferentes, de fato. E aí eu vim falar um pouquinho sobre essa situação do coronavírus, se a pessoa pode ou não viajar depois que teve coronavírus, tá bom? E essa é uma opinião, na verdade não é uma afirmação, se você pode ou não viajar. Isso vai muito da sua cabeça, né? Porém, eu vim falar um pouquinho sobre esse assunto e vim contar também a minha experiência com o coronavírus. A pergunta foi uma pergunta que, de fato, tem a ver com a minha experiência, porque eu, infelizmente, peguei o coronavírus. Agora, graças a Deus, já está tudo bem, já está tudo tranquilo, porque eu já passei pela fase da quarentena completa. Eu já estou muito bem de saúde, graças a Deus. Espero não ter nenhuma sequela, nenhuma consequência por ter passado por isso. Porém, essa não é a realidade de muita gente. A gente sabe que as pessoas estão tendo experiências muito diferentes com relação ao Covid. E eu vim, na verdade, alertar um pouco também para a pessoa ter a ciência do que está acontecendo com ela, explicando um pouco o que aconteceu comigo, porque eu, a princípio, achei que não fosse. E depois aconteceram algumas situações que eu parei para pensar e falei, caramba, eu acho que eu tenho sim Covid. E aí sim que eu me alertei e aí fui correr atrás da solução para o meu caso específico. Então, assim, é mais para eu alertar como foi a minha situação, para que se você tiver e passar por algo parecido, você saiba mais ou menos como agir. Por quê? Porque na internet tem várias informações sobre o coronavírus e às vezes a gente não liga o que a gente está sentindo aos problemas de fato. Por quê? Porque ele tem N sintomas diferentes e tem pessoas que não têm sintoma nenhum, elas passam completamente assintomáticas pelo Covid, e outras que têm a forma mais grave da doença. E essas pessoas, sim, a gente vê que têm passado por situações muito difíceis, inclusive indo para o hospital, né, sendo internadas e, infelizmente, algumas falecendo. Essa doença não é nada simples de lidar, é uma situação que a gente está vendo que as pessoas estão vivendo situações muito diferentes umas das outras, muitas pessoas desinformadas, muitas pessoas sem saber exatamente o que está acontecendo, como lidar com isso. Então é isso, eu vim trazer a minha experiência e vim falar um pouco como isso se relaciona com as viagens também, já que é o tema do meu canal, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. E aí, antes de eu começar, eu queria te pedir para você deixar um like nesse vídeo se você gostou do tema e se você acha que é um tema que deveria ser falado por outras pessoas também. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você conhece alguém que já teve Covid ou se você conhece alguém que quer mais informações sobre esse assunto ou que está sentindo algum sintoma e não sabe se é coronavírus ou não, enfim. Se você conhece alguém nessa situação, pode compartilhar o vídeo com ela também se você achar que vai ser útil, tá bom? Me siga também nas minhas outras redes sociais que vão aparecer aqui na tela, que eu troco várias dicas de viagem. E é isso, então roda a vinheta. Então, né, sobre esse lance do tive Covid e agora posso viajar, eu até conversei com algumas amigas minhas sobre esse tema, inclusive a Carmen do @FreeAliTeConto lá no Instagram. Ela fez um post sobre esse assunto também, quem quiser pode ir lá conferir no Instagram dela. Porque é uma dúvida que as pessoas acabam tendo, né, quando elas têm o Covid. E até quando não tem também, sobre poder viajar ou não poder viajar. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre como foi a minha experiência com o Covid. Gente, a minha experiência foi exclusivamente a minha experiência, porque cada pessoa tem uma relação diferente com essa doença. Felizmente, muitas pessoas passam assintomáticas por ela e, infelizmente, pessoas chegam aos casos mais graves dela. Então, você precisa ter atenção ao seu caso. Se você tiver algum sintoma, já fique em alerta para que você não venha a ter um caso mais grave depois por não ter cuidado logo no início, tá bom? Então é isso. Deixa eu compartilhar com vocês como foi a minha experiência. No dia 1, que eu vou chamar de dia 1, que foi o dia do primeiro sintoma de quando eu tive coronavírus, foi o seguinte, eu
tava bem, passei o dia bem, e aí à tarde eu comecei a ter um pouco de dor de garganta. E eu achei que eu tava ficando resfriada, tipo um resfriado comum. No final do dia, eu comecei a ter dor de cabeça. E aí uma dor de cabeça chata, sabe? Aquelas que incomoda e tudo mais. E eu comecei a ficar enjoada. Só que assim, eu não relacionei os 3 sintomas. Eu relacionei o enjoo, a dor de cabeça, que no caso eu achei que fosse enxaqueca, e a dor de garganta eu achei que fosse um resfriado. Tipo, eu não liguei tudo a um pacote só. Então, no caso, eu acabei passando mal, eu vomitei. Desculpa falar essa palavra aqui, é meio nojento, mas enfim. E aí minha dor de cabeça melhorou no final desse dia 1. E aí eu fiquei bem e eu só fiquei com a dor de garganta. Eu achei estranho. E no momento que a gente tá vivendo, a gente acaba achando que tudo é coronavírus, porque a gente tem medo. De fato, a gente escuta tanta coisa que a gente fica com medo, né, de acontecer com a gente fica com medo de ter algum problema mais sério. Então, é isso. Eu tive essa situação no dia 1 e achei estranho, porém não relacionei exatamente ao coronavírus. Eu fiquei na dúvida se poderia ser isso ou se poderia ser qualquer outra coisa. E aí, no caso, desde que esse dia passou, a minha mãe estava um pouco preocupada comigo e ela sempre colocava alguma coisa no meu nariz para eu cheirar. Alguma coisa tipo um perfume, um aromatizador de ambiente, enfim, algo que tinha cheiro forte. E todo dia eu ria pra ela e falava, mãe, nada a ver, tipo, eu não vou perder o olfato, tá tudo bem comigo, eu só tô com dor de garganta. E aí eu passei 3 dias com dor de garganta, achando que eu tinha um resfriado comum. No dia 4, né, no caso, que aconteceu comigo? Eu acordei de manhã, de novo, normal, só com dor de garganta, e minha mãe fez o tradicional lance de colocar algo no meu nariz. E foi aí que eu fiquei completamente chocada, porque ela colocou um aromatizador de ambiente no meu nariz e eu não senti nada, não tinha cheiro nenhum. E não é assim, tinha um cheiro fraco, não tinha cheiro, simplesmente sumiu completamente o cheiro. E a minha primeira reação foi ficar desesperada, né? Eu falei, meu Deus, será que é realmente o coronavírus? Tipo, porque eu vi que muitas pessoas que tiveram relataram que esse era um dos sintomas mais comuns de todos, você perdeu o olfato. E aí eu comecei a ficar meio desesperada, né? Eu falei, caramba, e agora, né? Tipo, eu acho que eu tenho e eu não sei o que fazer. E eu tô com medo, porque eu realmente tava com medo. E aí, eu parei de sentir o cheiro, e aí eu fiquei um pouco nervosa, e a gente começou a refletir sobre o que deveria fazer. E eu acabei optando por ir ao médico, sim. Eu sei que eu tinha sintomas leves, mas eu estava com sintomas só há alguns dias, e eu tinha medo de que fosse ficar pior. E nesse meio tempo também eu acabei tendo dor de barriga. Eu comecei a ter dor de barriga também. Então eu tinha dor de garganta, dor de barriga e perdi o olfato. E não tive febre em momento algum, tá? Febre não foi um dos meus sintomas, não tive febre. Então eu comecei a ter esses sintomas e eu optei por ir ao médico, perguntar o que eu deveria fazer. E eu fui ao médico, eles fizeram um raio-x do meu pulmão, do meu tórax. Um raio-x do meu tórax e não deu nada. E fizeram um exame de sangue também, porque no hospital não estavam fazendo teste do Covid, eles estavam fazendo só essas coisas. E aí eu fiz o exame de sangue e deu que eu tava com alguma infecção, mas não sabia dizer qual era, né, a infecção exatamente, porque eu não fiz o teste do Covid. Porém, lá me deram um pedido para que eu fizesse esse teste, e aí no dia seguinte eu fui fazer o teste. E aí, quando eu fiz o teste, eles pediram 4 dias úteis, mas o resultado acabou saindo em menos tempo. Saiu em 3 dias normais, né, porque eu fiz perto do final de semana, e aí, enfim, segunda-feira eu recebi o teste do meu exame. E aí deu que eu tinha Covid mesmo, deu positivo esse teste. Nessa saída aí do exame, eu já não tava mais sentindo nada, porque a dor de barriga durou 2 dias e a dor de garganta passou em mais ou menos uns 5 dias. Então, assim, nesse dia que saiu o teste, eu já tava bem, assim, eu não tava mais sentindo nada. Dor de cabeça eu tive só no primeiro dia, realmente. E a náusea também, só no primeiro dia. A náusea eu tive algumas vezes também depois, mas aí eu tomava um remédio e passava, então tava bem tranquilo, assim, deu pra contornar bem, eu não vomitei mais nenhuma vez, foi só no primeiro dia mesmo e ficou tudo bem. Então, assim, eu acho que a pior parte de todas foi, na verdade, o medo que eu tava de ter alguma coisa pior, porém, como eu procurei auxílio médico e me cuidei logo no princípio, eu não tive nada mais grave, nada mais complicado,
Então foi relativamente tranquilo passar por isso no meu caso. Esse porque foi o meu caso. Eu tenho amigas que passaram totalmente assintomáticas por isso, que não foi o meu caso. Eu tive sintomas, porém eu tive os sintomas leves, graças a Deus. Porém, essa infelizmente não vai ser a experiência de todo mundo. Tem gente que passa por situações muito mais complicadas relacionadas ao Covid. Então eu tô te dizendo, não é porque eu passei por um caso leve que você vai passar também. Não é porque eu tive que você vai ter também. Não é porque eu tive sintomas que você vai ter também. Então isso varia muito de pessoa para pessoa e do caso de cada um. Claro que quem tem complicações já em relação à saúde precisa ter muito mais cuidado. Mas o lance é que, enfim, eu passei por isso, tive sintomas leves, graças a Deus. Não tenho a menor ideia de como eu me contaminei. Por quê? Porque toda vez que eu ia para a rua, eu ia de máscara e eu ia para lugares ao ar livre. Os únicos lugares fechados que eu estava frequentando era padaria e supermercado para fazer compras. Então, assim, eu não tava indo pra festa, eu não tava indo pra balada, eu não tava indo pra lugar nenhum que eu não devesse ir e não tava fazendo nada de proibido. Tá, é só porque é bom relatar isso aqui, porque senão as pessoas vão achar que eu tava indo pra zoeira e eu não estava, eu estou em casa. E também queria ressaltar que eu fiquei em casa durante todo esse teste aí, confirmado, toda essa situação. Eu não saí de casa, eu só saí de casa para procurar auxílio médico, não saí de casa para badalar, não saí de casa para passear, tá bom? Foi somente para auxílio médico. E recomendo fortemente que todos façam isso, porque ninguém quer contaminar outras pessoas, porque você pode ter uma situação tranquila em relação a isso, porém tem outras pessoas que têm casos graves e você não quer ser responsável por contaminar essas pessoas, pelo amor de Deus. Você não quer ver ninguém doente, então você fique em casa, calminho, tranquilinho, esperando passar. Se você tiver algum problema, você procura auxílio médico, somente isso. Não fique passeando na rua para contaminar outras pessoas. Então, enfim, essa foi a minha experiência. Eu agora estou completamente bem. Tenho, sim, interesse em fazer um check-up, né, pra ver se ficou tudo bem de fato, porque eu sei de algumas pessoas que acabam ficando com sequelas, com alguma situação decorrente do Covid. Então, é sempre bom você fazer um check-up para saber se tá tudo bem com você, depois dessa experiência. Não fiz ainda, porque eu ainda estou em casa, não saí de casa até hoje. Já passaram os 14 dias que eu deveria ficar em casa, né, desde o primeiro sintoma. Porém, eu ainda não saí, então eu ainda vou ver o que eu vou fazer daqui pra frente em relação a isso. Mas é isso. E aí eu vim falar sobre o assunto viagem. Gente, dá pra viajar depois que você teve Covid? É muito controverso isso também, por quê? Porque tem algumas pessoas que dizem que você adquire anticorpos depois que você tem o Covid. Porém, tem pessoas que passaram por essa doença e não adquiriram anticorpos. Tem pessoas que passaram pela doença e adquiriram anticorpos. E aí, dessa semana ainda saiu um caso aí de alguém que foi infectado 2 vezes. Então, assim, a gente nunca sabe se a gente pode pegar de novo ou não. Então, o melhor a se fazer é continuar mantendo os seus cuidados. Em relação à viagem, gente, existem opções. Existem pessoas que estão alugando casas em outros lugares para ficar em uma casa de praia, por exemplo, onde você possa ir à praia sem contato com outras pessoas, você mantendo seu isolamento social da mesma forma. Então eu acho o seguinte, acho que você pode sim viajar, porém mantendo o seu cuidado, que você sempre manteve. Por quê? Porque você não sabe o que pode acontecer de fato com você ou não. Porque tem pessoas que estão passando por essa situação 2 vezes. E aí, se a gente passa 2 vezes, né? A gente não quer passar por isso de novo, ainda que tenha sido leve. Se foi grave, então mais um motivo para você não querer passar por isso nunca mais. Então é isso, eu acho que a gente ainda precisa entender muito em relação a essa doença, que não tá tão claro determinados pontos ainda, infelizmente. Só para deixar claro, o teste que eu fiz, no caso foi o PCR, que foi o teste do cotonete, para saber se eu tava com Covid naquele momento ou não. E existe um outro teste, que é o teste da sorologia, que diz se você tem anticorpos ou não para a doença. Então, eu pretendo fazer a sorologia em algum momento pra frente, né, pra saber se eu adquiri os anticorpos, mas eu vou continuar mantendo todos os cuidados que eu tava mantendo antes da quarentena. Antes da quarentena, não, antes de ter o Covid. Porque é sempre importante a gente manter. Primeiro que isso é algo que a gente deveria levar pra vida, o lance de você não pegar nos lugares e depois passar a mão na boca, passar a mão no rosto, enfim. São hábitos que a gente precisa adquirir também. Aqui em casa a gente não entra de sapato, por exemplo. Isso é um outro hábito que é legal vocês adquirirem também.
Então, assim, eu pretendo manter os cuidados, porém, em relação a viajar, eu toparia viajar para algum lugar, principalmente se fosse um aluguel de casas pelo Airbnb. Se você não sabe o que é Airbnb, vai ter um vídeo aqui no card falando sobre ele, onde você pode alugar uma casa e evitar também o contato com outras pessoas, mas ainda assim curtindo um ambiente um pouco diferente também. Por quê? Porque isso acaba fazendo bem pra cabeça também. Eu sei que viajar sempre fez muito bem pra minha cabeça. Eu ficar trancada em casa é algo que me deixa muito doida, sabe? Muito, assim, querendo sair, querendo fazer as coisas, e eu acabo ficando meio desesperada em relação a isso, por ficar trancada dentro de casa. E eu sei que é a realidade de muita gente. Então, às vezes é legal que a gente consiga sair também, dar uma volta, ver outros lugares, né? Mas sempre mantendo o cuidado todo que a gente precisa ter em momentos como esses. Eu espero de coração que esse momento passe logo, que a gente fique bem. Quero reforçar de novo que tá tudo bem comigo, não preciso se preocupar, ficou tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo no meu caso. Eu sinto muito, muito mesmo pelas pessoas que tiveram complicações, que tiveram problemas com essa doença. Eu de coração desejava que nada disso tivesse acontecido, acho que todo mundo desejava muito que isso não passasse de um pesadelo que a gente tá tendo. Mas, infelizmente, é a nossa realidade e a gente precisa se adequar a essa realidade e pensar na melhor forma que a gente tem para contribuir para que nada de ruim aconteça com ninguém. Então é isso, gente. A minha opinião é essa. Acho que vai muito do que você pensa. Se você quer ou não viajar, vai ser uma situação sua e que vai ter que ser pensado com a sua própria cabeça e com os seus sentimentos em relação a isso. Tá? Mas eu acho que é possível você viajar. Eu optaria por viagens mais próximas para cidades vizinhas, por exemplo, e mais pensando nesse tipo de viagem, né? Viagens internacionais ainda não estão sendo permitidas para vários lugares, então eu não vejo motivo para fazer uma viagem internacional agora. E viagem nacional, assim, se eu puder evitar esse lance de avião e blá, eu vou acabar evitando por um tempinho, até que tudo esteja bem. A gente espera que tenha uma vacina, que tenha uma cura logo para isso tudo. E enquanto a gente não vê essa cura chegando e tudo isso acontecendo, a gente torce muito para que tudo dê certo o mais rápido possível, não é mesmo? Então é isso, eu queria compartilhar minha experiência para que vocês também tenham noção do que aconteceu comigo, porque se por acaso acontecer algo parecido com vocês, para vocês terem a coisa de parar, pensar e analisar e ver o que está acontecendo, até para que vocês não contaminem outras pessoas por desinformação também, tá bom? É isso, espero que fique tudo bem com todo mundo. Desejo que isso passe logo, que a gente fique bem. E desejo que você tenha uma saúde maravilhosa e perfeita e uma saúde mental também muito boa para que você consiga passar por esse momento muito bem e tranquilo, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.